Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e vou falar de uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é: aprender Reiki à distância é permitido? O renomado cientista Isaac Newton escreveu em 1675: "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes." Após ler críticas não só de iniciações à distância de renomados mestres de Reiki ocidentais, por ser o Reiki uma prática japonesa, obtive a informação através do Sensei Doi Hiroshi, membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai, Sensei Noriko Ogawa e Fuminori Aoki, fundadores do Rei do Reiki de Tóquio, e o Sensei Hyakuten Inamoto, monge budista que vive em Kyoto. Todos confirmaram que no terremoto de 1º de setembro de 1923, em Tóquio, o mestre Usui fez uso de um tipo de iniciação diferente, coletiva e à distância, para conseguir iniciar às pressas centenas de colaboradores. Reikianos, fiquem tranquilos. O ensino à distância do Reiki não fere os preceitos e princípios filosóficos do Reiki. O mestre Usui só não ensinava o Reiki à distância pelo fato da internet ter iniciado em 1993. O sensei faleceu em 1926. Ele era flexível. Iniciação à distância no Reiki existe, funciona. Vamos falar desse tema que hoje é tratado como um tabu, ou até mesmo veementemente rechaçado pelos praticantes da velha guarda, sem que muitos argumentos convincentes sejam dados. Mas o mestre Mikao Usui não ensinou, então não existe nem pensar. Absurdo! A técnica foi criada desta forma e não pode ser alterada. Quem fez à distância tem que refazer novamente com o mestre. São inúmeros os posicionamentos a respeito dessa prática. Aqueles que fizeram sua formação à distância não falam sobre o assunto com receio de que seu reiki seja desvalorizado, então ficam quietinhos. Eu mesmo conheço inúmeros praticantes que foram sintonizados à distância e hoje são excelentes reikianos a serviço do amor e da cura da humanidade, mas poucos sabem que o seu aprendizado se deu em classes online. Dizer que uma sintonização de Reiki não pode ser feita à distância é limitar o Reiki, pois para a energia não há limite, não há distância. A sensação de linearidade de tempo, espaço ou distância nós temos aqui nesta dimensão física. O Reiki extrapola os limites da tridimensionalidade. Todo reikiano de nível 2 que aprendeu a enviar o reiki ao passado, ao futuro ou à distância, sabe vivenciar e perceber o quão ilimitado é o reiki. É o mestre que abre a aura. Dizer que é o mestre que abre a aura, coloca os símbolos sagrados e sela para sempre é presunção. Não é o mestre que faz isso. Ele é apenas um canal para que isso seja feito pelos verdadeiros mestres. A técnica deve permanecer a mesma? O argumento de que a técnica deve permanecer a mesma de que quando foi criada é coisa de quem ainda está parado no tempo e espaço. Algo não pode evoluir? Deve permanecer tal e qual seu idealizador a criou? Mikao Usui, lá no início do século XX, tendo à disposição os recursos tecnológicos que dispomos hoje, não iria querer extrapolar os limites físicos do dojo, local de iluminação? Embora hoje tenhamos realizado alguns resgates históricos que nos aproximam das técnicas originais que mestre Mikao Usui ensinava, a bem da verdade, nós não temos acesso a todos os meandros e aspectos da pedagogia e das práticas aplicadas por Usui Sensei no ensinamento do Reiki. O próprio nome, Reiki, é uma evolução, pois nem por esse nome o mestre Usui chamava a sua técnica. As coisas evoluem.
O que seria da medicina se ela aplicasse hoje os mesmos conhecimentos e princípios de quando ela foi desenvolvida lá nos primórdios? O que seria da humanidade se as coisas não evoluíssem? A apometria é uma excelente técnica desenvolvida pelo Dr. Lacerda em Porto Alegre, nos anos 60. Hoje, com os conhecimentos que temos disponível, a apometria evoluiu e continua auxiliando centenas de pessoas. Eu poderia citar inúmeros outros exemplos, mas o que eu quero reforçar aqui é que as coisas evoluem e com o Reiki não é diferente. Charles Babbage, primeiro a pensar em um conceito de computador programável. Está rolando no túmulo, porque hoje usamos laptops que cabem no bolso. Por que evoluíram? Se bobear, ele está reencarnado em algum cientista da Intel e ajudando a desenvolver os super microprocessadores que estão nos nossos laptops e smartphones de hoje. E quanto ao mestre? O termo mestre é um pavonismo criado por nós, ocidentais. Quando o Reiki veio para o Ocidente, foi na Europa que o termo foi traduzido do japonês como master. Mas, originalmente, o professor de Reiki é chamado de sensei. Apenas um professor, um facilitador. Em uma tradução livre, sensei é aquele que chegou antes e está apto a orientar aqueles que chegam depois. Não alguém superior que atingiu um alto nível de evolução consciencial. Quem adota o termo mestre é que não compreende o seu real significado. É apenas por uma questão prática que se convencionou chamar de mestre aqui no Ocidente. Alguém que ensina e sintoniza outras pessoas em Reiki. Nós somos insignificantes perto da majestade, da magnificência, da humanidade, da paciência, da nobreza, do real sentimento de compaixão, do poder e de inúmeros outros adjetivos que definem um mestre de verdade. O mestre de verdade não se diz como tal. Ele simplesmente se fundamenta em 4 princípios: saber, ousar, querer e calar. E um certificado que diz que você é um mestre não vai colocar você nessa condição. Há muito mais a ser feito. O sentimento tem que ser de auxiliar o próximo, de contribuir um pouco para que pessoas tenham condições de crescer e evoluir por conta própria. É ser um agente de transformação na vida das pessoas. Assim como eu confio no meu professor que me ensinou a iniciar novos reikianos à distância, porque o professor que ensinou a ele foi sincero e todos nós percebemos que o reiki pode ser disseminado, independentemente dos obstáculos e barreiras físicas de tempo e de espaço, porque para o espírito e para a energia não existe limite. E isso criou uma forte egrégora que sustenta e mantém o iniciador, quando está sinceramente iniciando outro reikiano, seja presencialmente ou à distância. Não existe distância quando o sentimento é real e verdadeiro. De acordo com pesquisadores, a transmissão de energia já é uma prática muito antiga da civilização humana. À medida que o tempo passou, foram desenvolvidas novas técnicas de cura e evolução pessoal para melhorar as nossas vidas. Em vista disso, que hoje explicaremos como o Reiki aplicado à distância funciona e como é na prática. É possível utilizar o Reiki aplicado à distância para qualquer pessoa, graças aos símbolos do Reiki. Por meio do símbolo Honshazen Shonin, a transmissão energética para qualquer indivíduo pode ser realizada sem dificuldade. Já que o Reiki não é uma terapia invasiva, nós podemos nos conectar espiritual e energeticamente com outros seres e curá-los. Com o intuito de entender melhor essa dinâmica, é preciso que você enxergue o corpo humano além da sua constituição física. Ainda que estejam dentro de nós, nossos pensamentos, emoções, ideias e crenças não se limitam ao corpo físico. São formas de energia capazes de influenciar a saúde e o desenvolvimento do corpo,
porém estando muito além dele. Dessa forma, a energia reikiana serve como uma conexão capaz de reformular a nossa integridade espiritual e física. Rei significa condutor, enquanto Ki significa energia, algo que não se limita nem pelo espaço e nem pelo tempo. A escolha das técnicas utilizadas para o Reiki aplicado à distância varia de acordo com cada profissional reikiano. Ou seja, embora tenham mecânicas diferentes, todas elas buscam um objetivo em comum: a cura do paciente. As técnicas mais frequentes na aplicação de Reiki à distância são técnica do substituto, é escolhido um objeto que representará a energia transmitida para o paciente. A técnica do joelho é uma técnica bem simples. O terapeuta localiza 14 pontos a partir do joelho que receberão a energia Reiki. Técnica da fotografia. O terapeuta enviará energia para o paciente por meio de uma foto do indivíduo. Técnica da redução. Consiste em imaginar uma versão reduzida do paciente entre as mãos do terapeuta. Em seguida, ele enviará energia para essa projeção do receptor em suas mãos. Técnica do caderno. O profissional usará um caderno, anotando tudo o que precisa ser curado no paciente. Contudo, o receptor vai sempre precisar autorizar esse método, além de que o profissional deve preparar tal caderno de modo específico para facilitar esse procedimento. Quais são as vantagens do Reiki à distância em relação ao Reiki presencial? Os resultados de ambas as modalidades são os mesmos e o paciente ganha com as duas. Entretanto, sabemos que nem todos possuem uma rotina flexível, algo conveniente para esse formato por possibilitar ao indivíduo permanecer confortável em casa, fazer a sessão em qualquer horário que desejar, mediante agendamento, se preferir, fazer a sessão sozinho, sem conversar com ninguém além do terapeuta. Preço acessível, já que a sessão pessoal demanda gastos diretos e indiretos da parte de ambos os envolvidos. Registro da sessão de cura devidamente montado pelo terapeuta. E como enviar Reiki à distância? A única diferença entre o Reiki aplicado à distância e a aplicação presencial é o método que os participantes usam para se conectar. Segundo a lei hermética da similaridade, todos os seres vivos estão conectados, sendo partes separadas de um todo maior. Logo, a energia utilizada pelo terapeuta ignora a distância, se conectando da mesma maneira, independente da aproximação entre os participantes. A energia captada pelo universo, utilizada durante a sessão, está presente em todas as coisas, embora em frequência e quantidade diferentes. Contanto que o paciente permita essa conexão, a aplicação energética pode ser feita de qualquer lugar desejado. E, ademais, o processo é mais cômodo, pois o paciente pode fazer a sessão em casa, mediante instruções do terapeuta. Para quem trabalha, estuda ou cuida do lar, essa flexibilidade é bastante vantajosa quanto à escolha dos horários. A fim de garantir os resultados desejados, é comum que os terapeutas façam uma consulta prévia para direcionar melhor o tratamento. A utilização do Reiki aplicado à distância envolve, além de saber enviar, saber também como receber essa energia. Para se conectar com o paciente, o terapeuta tem a opção de visualizá-lo em suas mãos ou fazer uma videochamada. Desse modo, ele pode mentalizar mais facilmente o indivíduo envolto nessa força reikiana para ser curado. O receptor dessa energia precisa estar em um ambiente sossegado para não haver interferências no processo de cura. Logo, deve evitar barulhos, movimentação ou qualquer outro estímulo forte. Caso tudo esteja de acordo com a terapia, ele estará pronto para absorvê-la e ser curado. Além disso, é preciso que o paciente esteja com a coluna ereta, seja sentado ou deitado, para o conforto dele. Se possível, com roupas claras e leves, para que não haja desconforto durante a sessão.
Ainda que esteja em sua casa, o paciente sente por completo os efeitos do reiki aplicado à distância. Embora a terapia foque em sintomas específicos, de modo geral, todos os pacientes melhoram da sua ansiedade, depressão, obsessões, baixa autoestima e insônia, pois a terapia age como um calmante. Estresse, cansaço, fadiga, reforço do sistema imunológico, enxaqueca e dores de cabeça. Para aplicar o reiki à distância, a permissão deve ser concedida. Como nós dissemos inicialmente, o reiki aplicado à distância não é uma terapia invasiva sob qualquer aspecto. Por isso que o receptor deve autorizar o envio, afirmando que deseja ser curado. Caso contrário aconteça, além de violar um dos princípios reikianos, estaremos também violando a privacidade do indivíduo. Somente um reikiano de nível 2 está capacitado para realizar a terapia de modo satisfatório e limpo com o paciente. Ainda assim, é possível haver problemas durante o envio e o receptor ter algum desconforto. Se a pessoa sentir alguma dor, o terapeuta deve interromper o processo e direcionar essa energia para a Mãe Terra. Entender como o reiki aplicado à distância funciona pode transformar completamente a sua vida e rotina pessoal. A modalidade remota da terapia em nada compromete os resultados, facilitando bastante a sua inclusão no seu cotidiano. Logo, você terá em mãos uma ferramenta para cuidar melhor de si sem comprometer os seus horários. Muitos questionamentos são apresentados por uma grande parcela dos praticantes de reiki ou não praticantes, principalmente aqueles mais tradicionais sobre a efetividade do uso do reiki à distância, e mais ainda sobre as sintonizações, ou também conhecido como iniciações do reiki. Porém, existem fatos inquestionáveis sobre a efetividade das iniciações e envio do reiki à distância. Como o processo de iniciação é o mesmo processo que realizado presencial, porém é feita a abertura de um portal interdimensional através do uso do símbolo Honshazen Shonin, nem antes dos inícios dos atos. O símbolo Honshazen Shonin atua na quarta dimensão, onde tempo e espaço se distorcem, gerando a capacidade de poder enviar reiki para momentos do passado, para o futuro e para qualquer local que se deseje. O mestre Mikao Usui ensinava o envio de reiki à distância através de um testemunho, uma foto. O paradoxo EPR, ou paradoxo de Einstein, explica através da física quântica a mecânica e a possibilidade da influência à distância entre dois pontos. Logo, podemos afirmar que funciona perfeitamente para quem é que nem Santo Tomé. Sugiro a experimentação, pois assim vai perceber o seu funcionamento. Portanto, eu compreendo que existem muitos cursos atualmente na internet e que as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, abrindo a possibilidade de fraudes e falsos mestres em reiki. Parece ser bem exagerado isso, né? Mas são atitudes que você pode fazer e, se houver algum questionamento, ignore-o, busque outro professor. O reiki só pode ser usado se a pessoa for sintonizada, logo a pessoa receber o treinamento de um mestre devidamente habilitado. Ser praticante de reiki é poder gerar harmonia em você mesmo, nas pessoas, na sua vida, nos ambientes que você passa. Paz e luz a você. Namastê, gratidão, até breve.